Boa noite, meus irmãos. Usa o microfone mesmo estando com esse aqui. Para quem trouxe a sua palavra, poderosa palavra, vai abrindo no livro do Apocalipse de São João e vamos compreender e entender o que o Senhor quer de nós essa noite, meus irmãos. Enquanto os irmãos encontram, se bem que é fácil, né? O Apocalipse está facinho de encontrar, né? É logo depois de Gênesis, para ficar como diga, para encontrar rapidinho. Logo depois de Gênesis, um pouquinho para frente, está o livro do Apocalipse. Meus irmãos, ao entrar nessa igreja, hoje, eu não sei se eu devo, mas assim, meu coração pede. Ao ver você aqui, meu irmão, o Igor, me deu uma alegria tão grande te ver aqui, meu irmão. Eu sei das suas lutas, das suas batalhas. Por várias vezes eu preguei no encontro de vocês, que vocês faziam de jovens, que infelizmente, devido às circunstâncias, parou. Mas diante de tudo que foi ministrado aqui, de tudo que o Senhor falou no coração da Josi, falou no coração do Luiz, há um novo chamado para vocês, há uma nova obra para vocês. Não preciso, se eu entrar no assunto, nós vamos passar a noite falando, mas vocês sabem de tudo que se passou, mas isso me via o coração, eu te ver que me trouxe uma alegria tão grande, e agora o Senhor me dá esse discernimento, há uma nova obra para vocês, há um novo chamado, como se fosse um novo chamado para vocês. Amém, meus irmãos? Então, meu nome é Adriano. Está muito alto, Kim? Apocalipse 3, também é só virar mais uma página também, não está tão... Apocalipse 3. Então, para quem não me conhece, acredito que todo, mas ainda assim, meu nome é Adriano, sou casado com a Marta, temos 7 filhos, eu aprendi isso, que agora não se fala mais os filhos que nós temos em vida, mas quantos filhos nós geramos. Então, nós temos 7 filhos, corajosa Marta, 7 filhos. Graças a Deus. Caminho nesse grupo de oração, Magnífica, e já caminho na renovação há um certo tempo. É engraçado, toda vez que eu falo isso, me vem em seu coração de que assim, nossa, ele está 20 anos, ele está 30, ele está 10. Não, o tempo quem faz é Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, caminho sobre a misericórdia de Deus no grupo de oração, desde o ano, vou acabar falando, né? Desde o ano de 2005. E para mim, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. Meus irmãos, antes de mais nada, compreender que as leituras, as palavras que são ditas aqui, o núcleo se reúne e vem ao coração de Deus, ficamos diante do Santíssimo para pedir ao Senhor que nos dê uma direção para o mês. A palavra é tirada para o próximo mês. E dessa vez, de uma maneira diferente, o Senhor nos surpreendeu. As palavras veio assim um pouco que dura para nós. Paramos aqui, ficamos refletindo um pouco e chegamos ao discernimento de que a palavra é para nós, o núcleo. Mas é claro, ela se estende aos irmãos que vêm na Assembleia, porque nós somos um corpo, todos nós somos um corpo de Cristo. Então a palavra veio para nós porque nós estávamos reunidos, mas ela se estende para toda a Assembleia. E dessa vez, meus irmãos, o Senhor nos dá um certo puxão de orelha. E assim conforme foi colocado aqui na boca dos irmãos, vai de encontro com a palavra de hoje. Deus nos disse aqui que o dom quem deu foi Ele, pela boca do Jefferson. Usa. Todos nós, irmãos, que começamos a caminhar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, num grupo de oração, algum movimento da igreja, nós recebemos um dom. Então, o dom que você recebeu, você deve usá-lo. E olha que coisa até feia, Deus mostrava como um violão empoeirado no canto. Não é exatamente para que esse violão seja tocado, mas a partir do dom que você recebeu. Você o isolou, você talvez por motivo pessoal, um motivo que você optou por isolar, você recebeu um dom precioso de Deus e deixou ele no canto empoeirando. Portanto, usa. O dom quem te deu foi Deus, usa. E depois nos disse assim, depois desse certo meio que puxão de orelha, o Senhor deu na boca do Luiz a visualização da água de um poço.
que todos corriam em direção a esse poço e estava todo mundo sujo, com a cara toda empoeirada, não dava nem para se reconhecer, mas quando chegava no poço e se atirava no poço, saíam limpos. O que falta para nós nos atirarmos nesse poço para que ficamos então todos limpos? O poço está aí, e quem é o poço? Se nós formos pegar essa passagem, não é o dia para hoje, a passagem da Samaritana no encontro com Jesus, Jesus a aguardava naquele poço, não havia necessidade de Jesus passar por lá, não havia, mas ele foi até aquele poço porque ele sabia que alguém ia àquele poço, e quem é que precisa se atirar nesse poço hoje? Nós. Então o poço está lá, o poço está aqui, o poço é Jesus. Atire-se no poço, para que toda essa sujeira que você tem se torne limpa. Mais um puxão de orelha. Amém, Jesus. Depois dava a visualização de um anjo trazendo a brasa do altar e colocando nos nossos lábios. Essa passagem é interessante porque o profeta está ali na sua, observando tudo o que acontece. Ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Percebe, irmãos? O Senhor vai nos direcionando, vai nos levando, vai nos guiando pelo caminho, vai nos dando as instruções. E aí então chegamos onde eu disse, o Apocalipse no capítulo 3. Mas antes de chegar no capítulo 3, só para que nós possamos entender o que se passava aqui, essa palavra, o livro de Apocalipse é escrito por João. E a palavra nos diz assim, revelação de Jesus Cristo, não precisa pegar, mas eu vou ler para que a gente consiga contextualizar o que a palavra quer de nós hoje. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus, para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Olha que bonito agora, irmãos. Feliz o leitor e os ouvintes, se observares as coisas nela escrita, porque o tempo está breve. Então passamos um pouco à frente e aí então João vai escrevendo as cartas para cada igreja. Passou pela igreja de Éfeso, passou pela igreja de Esmirna, foi passando de todas as igrejas, então chega a nós essa noite na mensagem à igreja de Sardes, que é então o capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço. Só aqui, irmãos, haveríamos de parar e ficar aqui por horas e horas, refletindo a partir dessa pequena palavra, essa menor palavra, conheço. Aqui então, como eu disse no início, uma revelação de Deus para Jesus, e Jesus coloca o seu anjo para que leve aos seus servos. Então, conheço. Olha que interessante. Como eu disse, uma palavra um pouco dura. Deus conhece a cada um de nós. Então nós já só aqui a gente já começa a refletir a partir do seguinte, que Deus vê tudo que nós fazemos. Deus vê tudo que você faz, tudo que você conversa com quem conversa, e aí já vai de encontro a palavra aqui do anjo que trouxe a brasa para purificar os nossos lábios. Então Deus sabe o que você fala, com quem fala, por que fala. Deus sabe exatamente tudo aquilo que você pratica. Nós estamos sobre a tutela de Deus, os olhos de Deus estão voltados para nós o tempo todo. Olha aqui, conheço, ou seja, Deus sabe quem é cada um de nós. Deus sabe de tudo. E aí, meus irmãos, durante o caminho, vindo do trabalho para cá, eu fiquei refletindo a respeito disso, e Deus me colocava ao coração algo assim, que talvez pode ser para uma pessoa, talvez para todos nós, mas me inquietava o meu coração no sentido do seguinte: o que é que você faz quando está absolutamente sozinho? Porque, por exemplo, aqui no nosso meio agora, quando nós estamos reunidos, de repente você fica com vergonha de fazer certas coisas, porque pode parecer uma coisa chata para o irmão do lado. De repente, sei lá, coçar a orelha, coçar o nariz, alguma coisa incomoda o próximo, mas quando você está absolutamente sozinho, o que você é capaz de fazer? O que você faz quando você está sozinho no seu quarto? Ninguém está vendo, ninguém. Os olhos de Deus estão. Deus vê tudo. Então a palavra nos diz: conheço, portanto Deus lhe
conhece. Bate assim no seu peito e fala: Deus me conhece. E conhece, irmãos. E aí ele começa então a nos orientar. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas está morto. Só aqui, irmãos, haveríamos se fosse o tempo, né, que a gente vê os reis do passado que se cobria de cinza e ficava se lamentando. Aqui a gente podia fazer tudo isso agora. Nos vestir de saco, cobrir de cinza, colocar a cara sobre a terra e ficar pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Por quê, irmãos? Como eu disse no início, a palavra é um pouco dura para nós, isso, compreender, e nós pensamos que está tudo bem. Não, eu vou no grupo de oração na sexta, aí vou nos arautos, me confesso no sábado, aí vou na missa no domingo, está ótimo. Não. Ainda é pouco, o nosso tempo é pouco, tudo que nós fazemos ainda não está ao nível de agradar o coração de Deus, pois olha essa palavra, nós batemos no peito e achamos que estamos vivos, mas olha o que a palavra nos diz, que estamos mortos. Aqui no rodapé vai nos dizer que o pessoal de Sardes, daquela comunidade, encontrava-se em uma situação de coma espiritual. Olha que coisa dolorosa demais para nós uma coisa dessa, mas é para nós. A palavra é dura, mas é para que nós acordamos, porque nós estamos de repente indo no caminho achando que está tudo bem, mas está tudo ruim. Achamos que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, mas não estamos agradando a Deus ainda. E o que nos falta então? E isso me incomodava, eu ficava refletindo, meu Deus, mas eu particularmente falando comigo, né? Mas eu rezo o rosário todo dia durante o trabalho, quando dá um intervalo eu rezo o terço, aí dá um intervalinho eu rezo o terço da misericórdia, mas o que está faltando? Mas ainda assim está faltando. E aí, irmãos, o que me doeu foi o seguinte, porque quando eu comecei a refletir, é como se eu fosse ouvindo assim no meu coração, Adriano, é isso, é aquilo. Deus foi me mostrando, Deus foi me falando o que eu estou fazendo que não está agradável. E aí é que fica difícil, porque realmente, como os olhos de Deus vê tudo, é exatamente o que nós estamos vivendo. Ou seja, conheço, então Deus vê tudo que você faz, e aí a gente pensa que está vivo, mas nós estamos mortos. Aí é muito difícil ouvir uma coisa como essa. Tem uma das parábolas de Jesus, que Jesus começa a falar, e a multidão começa pouco a pouco a sair, reclamando, mas essas palavras é muito dura, quem pode ouvi-las? Quem pode escutar uma coisa como essa? Quem pode aceitar uma coisa como essa? E todos saem, fica Jesus e os discípulos somente. E aí o que Jesus fala para os discípulos? E vós, também quereis ir? Ô irmão, mas por outro lado, essa palavra que vem de encontro assim ao nosso coração e nos corta, nos machuca, é a mesma palavra que nos cura, é a mesma palavra que nos liberta, é a mesma palavra que há de nos dar a salvação. Nós precisamos compreender porque o Senhor nos ama, e por nos amar Ele corrige, porque o Pai corrige os seus filhos. Então nós precisamos aceitar a correção de Deus, porque nós achamos que está tudo lindo, mas está tudo bagunçado. Conheço tuas obras, és considerado vivo, mas está morto. E aí já começa a nos dar a instrução. Isso que é interessante na palavra de Deus, irmãos. Deus é como aquela brincadeira que a gente faz, morde e assopra, né? Bate e assopra, bate, mas faz um carinho. E olha aqui, então, já começa a dar orientação, de como voltar, então, para o coração de Deus, ser vigilante. Olha, ser vigilante. E aí, se a gente mergulha nesse contexto da palavra vigilante, se a gente pegar, por exemplo, a profissão do vigilante, o que faz um vigilante, gente? Vigia. E o que ele vigia? Por exemplo, se ele for o segurança de um lugar, ele está vigiando se pode vir alguém para assaltar aquele lugar, está vigiando se pode vir alguém para fazer algo naquele ambiente. Então nós precisamos estar vigilantes e atentos se de repente algo de errado está se aproximando, ou até vou um pouco além, ou se já é o momento do retorno de Deus sobre as nuvens, ficar vigilante, ficar firme, ficar atento. 1 minuto de vacilo a gente falha. Eu partilho isso com a Marta em casa. 1 minutinho de desatenção, igual eu falei, que eu vou rezando o rosário, nos intervalos eu vou rezando o terço. Assim, é engraçado, acabou de parar de rezar, já vem um pensamento puríssimo, eu não sei de onde é que vem esse negócio. Então a gente precisa estar em constante vigilância, e aí vai continuando. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Eita Deus, misericórdia.
Nós vamos acertar, Jesus, perdoa. Não achei as vossas obras perfeitas. E Deus o tempo todo vai nos dizendo, ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Jesus também depois nos diz, sede santo como o vosso Pai é santo. E vai orientando os irmãos, nos chamando então à santidade. E aí nos diz aqui, ó, o versículo 3. Lê comigo o versículo 3, irmãos, por favor, lê comigo o versículo 3. Lembra-te... Precisa explicar isso aqui, gente? Precisa adentrar nessa palavra? Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus, de meu Deus. Lembra-te de como recebeste. Vai exatamente como eu disse no começo. Nós recebemos um dom, nós recebemos algo muito precioso de Deus. E aí o Senhor está pedindo para que nós nos lembramos então de quando nós recebemos. Se pararmos para refletir aqui, irmão, talvez eu, por exemplo, eu recebi a visualização de Deus quando eu participei de um retiro. Muitos foram através de um retiro. Num retiro a gente se encontra com Deus. Então, aqui, ó, lembra, Deus pede para que você lembre de quando você recebeu, de como você recebeu, qual era a situação que você encontrava quando Ele te chamou, qual é a situação que você estava, podia estar mergulhado no pecado, mergulhado na lama da mentira, na lama da pornografia, não importa a lama que você estava, Ele te chamou, Ele te resgatou, daquela lama Ele te tirou e Ele pede para que você lembre disso, lembre de como recebestes e ouvistes a doutrina. Meu Deus! Ouvistes a doutrina, observa e arrepende-te. Vamos observar então a doutrina de Deus, meus irmãos. Vamos observar os mandamentos de Deus, vamos colocar os 10 mandamentos na nossa frente. É porque se fala repetidamente que se resume os 10 mandamentos e fica somente naquele, né? De que o que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para o outro, e isso basta. Mas não, nós precisamos entrar em cada situação, cada mandamento, para ver onde nós nos encontramos, para arrepender-te, observa e arrepende-te. E o arrependimento se dá através do quê? Do reconhecimento de que você está no erro, de que você está na falha, e digo mais, quem está no erro, sabe. Talvez aquele erro que você vai cometendo, algo que você traz desde a sua infância, já se tornou um pecado de estimação. Você peca, confessa e volta e faz o mesmo pecado. Você estima, ou seja, você gosta daquilo, para você é agradável, porque aparentemente ninguém está vendo, mas os olhos de Deus viu. Deus viu. Então a palavra nos diz, observa e arrepende-te. Se não vigiares, olha só, como eu disse, para estarmos vigilantes, que se nós não vigiarmos, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que te surpreenderei. Irmãos, se por acaso Jesus entrasse aqui agora e fosse o nosso fim, quem de nós íamos ficar tranquilo de que iríamos para a glória eterna? Que ele entrasse aqui e falasse, boa noite, Josi, tudo bem? Neuza, tudo bem? Imagine, irmãos, essa cena, e se falasse com cada um de nós, como é que nós íamos falar com Jesus? Eu sempre falo isso com os colegas no trabalho. O que você pensa, isso eu reflito muito, mas muito mesmo. Que tipo de argumento você tem e que você acha que ao se dirigir para Jesus e falar, aí Jesus vai pensar assim, não é verdade, Adriana, realmente eu não tinha pensado nisso, não, você está certo. Você acha que você tem um tipo de argumento que na hora do julgamento, na hora do juízo, você vai falar e Jesus vai falar, opa, não, é verdade, olha só, eu nem tinha visto isso aí, você não fala. Percebe, irmãos? Nós não temos argumento nenhum, porque toda a instrução foi dada, Ele já anunciou, Ele já pregou, Ele já falou, Ele já nos tirou do poço, já nos tirou da lama, e nós ainda queremos voltar para essa lama, e Jesus quer nos tirar e nós queremos ficar lá. Por quê? Não queremos sair da nossa zona de conforto. Está gostoso aqui, para que eu vou para fora? Está bom aqui. Pedro, na transfiguração,
Isso, na transfiguração ele fala, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés, vamos ficar por aqui mesmo. Percebe, irmãos? E a palavra vai nos orientando de uma forma dura ainda. Versículo 4. Todavia, tens e Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidos de branco, porque o merecem. Ou seja, irmãos, meritocracia. Nós precisamos merecer, entenda uma coisa aqui, esse merecimento de Jesus, esse merecimento de Deus. Nós precisamos conquistar essa veste branca para andar com Jesus vestido de branco. Por quê? Porque nós merecemos, porque nós lutamos, porque nós batalhamos, porque nós perseveramos, porque nós continuamos no grupo de oração, nós continuamos na Santa Missa, continuamos participando de tudo, continuamos na Eucaristia, continuamos na confissão, permanecemos, ficamos ali do lado de Jesus, independente da tribulação. As coisas estão difíceis? Estão, sim, mas ao lado de Jesus é mais ameno. Porque o próprio Cristo nos diz, no mundo tereis tribulação, mas eu venci E as tribulações, ele fala que venceu? Já pararam para refletir a respeito disso? Quando Jesus fala, no mundo tereis tribulação, mas eu venci. As tribulações vão vir, gente. E nós passamos por tribulação em tribulação, mas permanecemos firmes, continuamos do lado de Cristo. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestido de branco porque o merecem. O vencedor será assim, meu Pai do céu, que nós sejamos vencedores, irmãos. Que nós sejamos vencedores, porque a promessa veio. É como eu disse, a palavra vem dura, a palavra vem colocando como se estivesse colocando o nosso coração numa prensa, para que nós observamos o mandamento e entendemos o que o Senhor quer. O vencedor será assim, revestido de vestes brancas, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos meus anjos. Oh, aleluia, como nós ansiamos por esse dia. Como nós ansiamos por esse dia. Agora imagina, como eu falei, que Jesus entrando aqui e nós ficamos todo perdidos tentando procurar um argumento. Agora pensa o contrário, Jesus entrando e te chamando, vem, porque você fez a vontade do meu Pai, a coroa já está preparada, o seu lugar já está preparado, vinde benditos de meu Pai. Nós vamos ouvir isso, irmãos. Agora você imagina ouvindo isso de Jesus. Eu não sei se eu vou chorar, se eu vou, sei lá o que eu vou fazer. Imagina isso, gente. Que felicidade, Neuza. Você já pensou, Neuza? Vem, Neuzinha. De alegria. De alegria, de alegria. Por quê? Porque depois de todas as lutas, de todas as tribulações, nós permanecemos, nós perseveramos, nós continuamos, nós permanecemos ali junto de Cristo, vamos receber a veste branca. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 6, irmãos, finalizando. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus nos ama, Jesus te ama, Jesus te aguarda. Irmãos, que interessante isso, a palavra de Deus então faz essa transformação no nosso coração, porque de repente pode pensar assim, por um acaso eu fui no grupo de oração lá do Barbacena hoje. Não, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, e que de repente você já estava à beira do abismo, mas através dessa palavra agora, ela entra no seu coração, e Deus te chama novamente, é meu, eu te escolhi, vem para o céu, vem para cá, Deus te escolheu, querido. Muito obrigado mesmo. Vamos nos colocando de pé, irmão. Vamos agradecer esse Deus por essa misericórdia, por esse amor que Ele nos tem. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Mesmo que a palavra pode parecer uma palavra dura e difícil de compreender, mas nós acreditamos e queremos permanecer no versículo 5, que nos diz isso. O vencedor será assim, revestido de veste branca, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Não apaga mesmo, Jesus. Nós queremos permanecer junto de Ti, nós queremos permanecer com o nosso nome no livro, porque o Senhor foi quem escreveu o nosso nome nesse livro, Jesus. Bendito seja, Pai, Teu santo nome, misericórdia, Senhor.